Olha quem tá aqui, o menino zoeiro, ele lá de outro planeta. Você fala, ele não entende nada, vive no mundo da lua, viajando. Ó o chiclete, ó o chiclete, ó chiclete. Vai lá pro mundo da lua, meu garoto. O nosso tema de hoje sai diretamente do Renascimento e influência do Renascimento, das ideias, pensamentos e princípios do Renascimento, que é a Reforma Protestante. A Reforma Protestante ela é um movimento cristão, óbvio, né, que vai se iniciar aí no século XVI. Quem é o grande cara, é a grande figura e a mais importante, eu não vou falar a mais importante, mas o cara que dá o pontapé inicial é Martinho Lutero, alemão. Ele protesta contra a Igreja Católica, que estavam pregando ideias, doutrinas contrárias às da Bíblia. Os fatores que impulsionaram o movimento da Reforma Protestante foi o seguinte: algumas atitudes que a Igreja tomava em relação aos seus fiéis. Um deles é a vida de luxo do clero. Então o clero tinha uma vida de luxo, tinha comida do bom e do melhor, tinha bebida do bom e do melhor, e a população estava passando fome. A Igreja era a única que poderia interpretar a Bíblia. Ninguém mais poderia interpretar a Bíblia, era só a Igreja Católica. Outro problema é a interferência do Papa nos assuntos políticos, dos reinos. Agora, a parada mais louca e que deixava todo mundo louco, principalmente os reformadores, eram a venda de indulgências. A venda de indulgência é a venda de perdão ou a salvação eterna através de um documento assinado, entregue pela Igreja Católica, onde atestava, onde afirmava que você estava salvo, você conseguiu comprar o seu pedacinho de lote no céu, vai ser feliz para sempre. Vai, meu filho, vai embora, vai. Outra coisa que era muito engraçada também, engraçada entre aspas, era a simonia, que eram feiras que acontecia, onde se vendiam artigos sagrados, artigos de luxo sagrado. Por exemplo, o pedacinho do cabelo de Jesus. Se você tivesse a relíquia, você poderia ser salvo. O ossinho do pezinho do jumentinho que Jesus andou também. O pedacinho da cruz onde Jesus foi crucificado também era vendido. Padres se envolviam em escândalos amorosos. Tinham mulheres, tinham filhos. Era muito comum também pessoas nobres com grana acabava comprando o título de padre, por exemplo, e não tinha instrução nenhuma e acabava se tornando padre. Isso também era muito comum. Os reformadores vão cair matando em cima disso também. A Igreja condenava a prática da usura. O que é a usura? É emprestar dinheiro a juro, uma coisa muito praticada pelos comerciantes. Sacaram isso? Os comerciantes vão gostar disso? É óbvio que não, mas é um pecado para a Igreja. É óbvio que essas críticas em relação à Igreja não vai acontecer somente no período do Renascimento. Dentro da Idade Média você já tinha monges, você tinha padres que estavam questionando essa postura da Igreja. Mas o que acontece é que com o renascimento cultural, essa influência de várias culturas, a prensa que vai ajudar a difundir os ideais do Renascimento, dos próprios protestantes, porque a prensa ela vai ajudar na divulgação de livros, você fazer muitos livros e isso entra em circulação. Então existe um livre pensamento muito maior, A Igreja acaba perdendo um pouco do seu poder. Da Reforma Protestante você tem que saber 3 elementos muito importantes. A primeira dela é que dessa reforma vão surgir 3 grandes doutrinas. A primeira é a luterana, a calvinista e a anglicana. Em 1517, Lutero vai fazer uma treta cabulosa ali com a galera que estava vendendo indulgência. Ele não apoia isso de forma alguma. E pelo fato de não acreditar nisso, ele acaba montando a sua própria doutrina. É claro que ele vai ficar maluco, galera? Ele está batendo de frente com a maior instituição que existia na época. Então isso não é confortável para ele, ele fica muito em dúvida, mas no final ele acaba saindo fora e pregando as suas teses. Lutero faz uma série de teses, 95 teses, e sai pregando na porta das igrejas, que são críticas em relação a essa Igreja Católica. E assim, para a gente resumir de uma forma bacana, quais são os pontos principais da doutrina luterana? A primeira dela é a salvação pela fé. Você só pode ser salvo pela sua fé, o que faz cair por terra as indulgências, ou seja, você não pode comprar a salvação, porque só a sua fé que pode
te dá essa salvação de fato. A livre interpretação da Bíblia é um ponto muito importante, porque ele é o primeiro cara a traduzir a Bíblia para o alemão. Ou seja, é a primeira vez que as pessoas podem ler a Bíblia na sua língua nacional. Lutero também vai cancelar o celibato clerical. Ou seja, o cara que é pastor, ele vai poder se casar, o que não era permitido pela Igreja Católica. Outro ponto importante é que a riqueza do homem é um sinal de que Deus está abençoando este homem. Ou seja, isso é bom, não é para o comerciante? Outro ponto é a centralidade em Cristo da doutrina. Ou seja, não importa a igreja, o que importa é Cristo, o que importa é a palavra. Outra coisa que Lutero vai pregar é uma liturgia simples, pequena, não muito grande, sem nada de luxo, sem muitos ritos, uma coisa mais clean.